Se você não faz o que gosta, procure gostar do que faz. E eu sempre gostei, eu tive um sonho de ser militar, eu não sabia exatamente como isso ia acontecer. A gente tem que ser muito criativo, né? Fazer muito com muito pouco. Olha, posso ajudar em alguma coisa? Ela, garotinho, deixa que eu vou falar com o gerente. O meu sangue, cheio de sangue no olho, faca na boca. Eu falei, como garotinho, meu? Vou comandar o pelotão, cara. Não me chama, fala assim. Os recursos, eles não são meus. Eu não sou o dono dos recursos, mas eu trato como se dono fosse. Como é que você planejou chegar como head de security da Colgate? Eu falei, cara, eu não planejei. Só a soma de vários profissionais que eu conheci, que eu admirei. Eu vou trazendo isso pra mim, vou colocando a melhor coisa que você tem dentro da sua profissão, dentro do seu dia a dia, se agarra nisso. E a cultura devora a estratégia no café da manhã. O militar, quando ele vem pro mundo corporativo, precisa entender que não é o que ele quer, é o que a empresa precisa. E nenhum cara sozinho, ele é mais forte que todos juntos. Se você vê alguma coisa bacana, elogia, chama a pessoa pelo nome, agradeça. Sejam bem-vindos ao episódio 4 do nosso podcast Divisão Militar. A Divisão Militar é o nosso podcast do nosso hub de soluções inovadoras, a Divisão. E nesse episódio temos eu, o John, o Tenente Rocha. Tô aqui, Luiz Auleta, Tenente Auleta. E, John, hoje nós temos um convidado que, além de ser referência no que ele faz no setor de segurança corporativo, é um camarada que é amigo, é parceiro. Eu costumo dizer o seguinte, inclusive, viu? Quem não gosta desse cara aqui, eu já desconfio. Porque não é possível, cara. Pra mim é que nem quem não gosta de animaizinhos e tal, né, cara? Porra, sabe aquela pessoa que olha pra você e fala, não gosta de cachorro, não gosta de gado, não gosta de animal? Eu já fico um pé meio atrás. Quem fala que não gosta do Diego Serpa, eu já falo assim, não é possível, essa pessoa não é normal, alguma coisa tem aí que não cheira muito bem. Seja bem-vindo, meu irmão. Um orgulho ter você aqui, uma honra ter você aqui. O que eu falei não é da boca pra fora, tenho um carinho muito grande por você, você sabe disso. E, poxa, que bom poder compartilhar um pouco da tua experiência. Bom, primeiro me apresento aqui para vocês, pronto para em condições aqui de assumir aqui como o lugar de entrevistado, de bater papo no podcast. Obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras, sabe que a recíproca é verdadeira. Aliás, vocês dois, né, a gente já se conhece há alguns anos, né, e eu pude acompanhar, mesmo que de fora do exército, o tempo de formação de vocês e de sucesso também na caserna, né? Então, são profissionais que eu admiro, acompanho a carreira empreendedora do Rocha também, a sua também. E para mim é um prazer estar aqui batendo esse papo. E parabéns pela divisão. A gente estava falando antes aqui, uma excelente escolha de nome. Empoderado pra caramba, traz retórica dos momentos que a gente viveu, né, e que todos os convidados viveram, uns menos tempo, outros mais tempo, mas que eu não gosto nem de falar que é uma iniciativa porque já partiu de uma iniciativa e hoje é uma realidade, né, executiva, então parabéns, de verdade, precisava desse momento, desse espaço pra nossa galera, né, parabéns e obrigado de novo. Irmão, obrigado aí por ter aceitado o convite, estar aqui hoje com a gente, pela disponibilidade. É uma honra pra gente ter você aqui. E, cara, eu queria saber um pouquinho quem que é o Diego Serpa, qual a experiência que ele teve no meio militar, que ano que você serviu, o que você fez depois, você foi pra qual caminho, você hoje trabalha no corporativo, você trabalha com empreendedorismo. Quem que é o Diego Serpa hoje? Pô, Rocha, eu tenho... Hoje eu tô numa versão atualizada, né? E eu sei que ela vai atualizar mais vezes, mas eu já fui, acho que com a mesma personalidade, eu já fui vários Diego Serpas, né? Mas eu sempre quis ser militar. Isso até por influência do meu pai. Meu pai foi militar, cumpriu o serviço militar obrigatório como soldado. Meu pai foi artilheiro lá no Guarujá. E ele sempre trouxe com ele, assim, os ensinamentos militares, de caserna. E sempre me trouxe essa vivência até quando criança, me fazendo me inspirar por super-heróis. E comecei a gostar de filmes, né? E eu sempre gostei. Eu tive um sonho de ser militar, eu não sabia exatamente como isso ia acontecer. Se de fato eu ia ser escolhido. Porque eu tinha o meu receio quando era criança, quando era jovem, era de não ser escolhido para ser soldado. E hoje a gente vê muita gente pedindo até para sair, né? Mas o meu medo era de não ser escolhido. Então, eu lembro que por gostar já de aventura, essas coisas, eu comecei minha vontade militar sendo escoteiro, cara. Com os 14 anos de idade, eu entrei pro movimento escoteiro. Muita gente não sabe, mas o fundador do movimento escoteiro, ele foi um militar, né? BP, né? Baden-Powell, ele foi um herói de guerra inglês, foi o herói da guerra de Mafeking na África, e ele disse que ele conseguiria trazer para jovens ensinamentos militares, que ele conseguiria ensinar civismo, patriotismo, para o menino ser
um homem maduro, cuidar da família, para as mulheres no futuro, depois daquele momento, também estarem inseridas na sociedade. E ele provou que isso era possível. Então, ali no movimento escoteiro, vocês também não sei se sabem, mas muitos amigos nossos, militares, também eu conheci já na época do escotismo. Os irmãos Cabral, né? Eu conheci os dois na época do escotismo. O Castilho. O Castilho, ele era escoteiro junto comigo. Ele é 2 anos mais velho que eu. E o Castilho foi o cara que eu vi entrar no NPOR. Ele foi o primeiro colocado do NPOR da turma de 2003, lá no BC. E eu tava ali na direção dele. Eu falei, cara, Castilho, como que é o exército? Como que esse negócio é de NPOR? E ele me deu, cara, é uma escola que você pode virar oficial. A gente aqui que já vem se formando líder no escotismo, tem muita oportunidade lá de testar. Eu até brinco que, cara, eu aprendi liderança de fato foi no escotismo. E o NPOR para mim foi um laboratório, onde eu pude testar tudo que eu aprendi ali na prática e no rigor militar, né? Legal. Então, o Castilho que me deu essa direção para encurtar a resposta, que ela é muito longa, né? E a gente tem mais coisa para conversar. O meu desejo principal ali de NPOR, do segundo bio, de fato saber o caminho que eu ia escolher para entrar, foi por conta do meu amigo, nosso amigo do Tenente Castilho. Ele que me deu toda a direção, todo o bizu, né? De o que eu deveria fazer, onde eu deveria estar matriculado, né? Como seria o curso. Então eu entrei já meio bisurado, digamos assim. Em alguns episódios anteriores, a gente falou muito sobre essa questão, né? De algumas pessoas terem ali predisposições para desenvolver algumas habilidades. E o escotismo, assim como o exército, ele faz muito isso. Porque você pega ali uma pessoa que já tem aptidão para liderar, né, aptidão para exercer sua liderança na prática. Eu acho que a atividade do escotismo, ela revela muitos líderes, né, mesmo jovens, e eu acho isso fantástico. Eu não sabia dessa história mais detalhada que você falou, isso é bem interessante. E a gente pode até dizer, né, que a pessoa que é oriunda do escotismo e depois acaba fazendo a transição para o militarismo, eu acredito que ela tem até ali uma certa vantagem, digamos assim, de ambientação, né? Tem. Que talvez aquela pessoa que não veio do escotismo e que a primeira experiência já é, de uma vez, o militarismo, tem aquela questão de se acostumar com o ambiente novo e tal, que acredito que quem veio do escotismo tem uma certa facilidade, ou você acha que não? Não, eu acho que sim. Eu acho que tem essa facilidade, sim, essa vantagem, porque, diferente do que todo mundo pensa, o escotismo ele não é só recreativo. Ele tem a finalidade de adestrar, de trazer muitos adestramentos, cultura, serviço, né, servidão. Então, o jovem, a categoria que eu entrei no escotismo, com 14, 15, 16 anos, é um adolescente, que já vai em matinê, que muitos estão escolhendo jogar bola na praia, e não colocar um lenço no pescoço, né, se uniformizar como escoteiro. Então, essa categoria, esses jovens, eles são muito testados e postos à prova em todas as atividades, né? Com desafios, com coisas que são práticas para o jovem, que vê tudo de uma forma muito gigante, uma forma impossível. E eu tive uma sorte muito grande, eu sou muito grato aos chefes que eu tive no escotismo, chama chefe, né? O adulto que toma conta chama chefe. Eu sou muito grato aos chefes que eu tive, porque eles me estressaram muito, né? Me colocavam em condições difíceis mesmo, que eu tinha que reagir, eu tinha que liderar. Eu fui líder durante 3 anos do escotismo do meu grupo de 6 adolescentes, pares. Então, quando eu fui liderar pares, alunos na NPOR, eu tinha facilidade. Você era o xerife. Minha Sim. turma fala que, pô, eu era o xerife da turma. Eu tinha alguma habilidade. Nunca é fácil, né? A gente tá lá, a gente sabe o que é. Mas eu tinha uma habilidade diferente, eu não me estressava com tanta facilidade, porque eu já tinha, né, feito esse exercício aos 14, 15, 16 anos. Que legal. Você entrou com 14 anos, você disse, mas com que idade geralmente que o menino ali, a criança, tem acesso ao escotismo? Toda categoria, ela cobre 3 anos de geração. Então tem os lobinhos, que se eu não me engano 8, 9, 10 anos, aí os escoteiros 11, 12, 13, aí os sêniors 14, 15, 16... e os pioneiros 17, 18 e 19. Se eu não me engano, é uma idade mais pra cima. É 9, 10 e 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. É uma idade limite também. Tem. E aí, 18, 19 e 20 você é pioneiro, e a partir dos 20 anos você é chefe. Aí você já é o adulto que ensina as crianças. Aprende um programa, se inscreve, faz curso para adestrar e ensinar os jovens, né? Mas se esse adulto quiser, ele pode continuar como chefe mesmo depois dos 20. Não tem mais Aí idade, não tem limite. idade, Legal. não tem idade. Legal. Eu entrei com 14 anos na turma de 15. Eu entrei precoce porque
dali 3 meses eu já teria que mudar de categoria, aí o chefe falou assim, não, você é grandão aí, você já vai entrar com uma turma mais velha. E aí foi legal, era o menino entre os jovens, então também já foi desafiador ali, sabe? Ser o mais novo entre os mais graduados. Então, pô, sempre Que é gostei. uma realidade que a gente enfrenta no quartel também, né, Rocha? A gente sempre chega dando tropa e geralmente somos os mais novos, né? Legal, muito boa essa experiência. E a percepção que a gente tem é que é recreação mesmo, né? Não existe ali... É claro que a gente entende que existe o ensinamento e tudo mais, mas a gente não tem a ideia que começa tão cedo a já dar uma direção e ter ensinamentos, né? Já começa muito jovem. E isso fez um impacto, então, na sua vida desde cedo já. Porque tem metas também, né? Em cada categoria que eu falei, o jovem ele tem uma carreira que é desenhada e ele tem etapas para conquistar as fases da carreira. Então você já começa a lidar com planejamento, com meta, com pressão, sabe? Poxa, meu amigo tem aquele distintivo, eu também quero tirar. Pô, pra você tirar, você tem que trazer... Sabe uma coisa muito interessante no escotismo? Você vê jovem com vergonha de apresentar os pais para os amigos. Era uma atividade quase que frequente para você conquistar etapas, trazer seus pais para falar de profissão, o pai para trazer uma palestra. Então, meus pais conhecem todos os meus amigos. Eu nunca tive vergonha do meu pai me levar na escola, me dar uma carona, sabe? Apresentar meu amigo, levar para cá. O Kawasaki, o Fente, o Rodrigues, sempre frequentaram a minha casa, conhecem meus pais. Nunca tive essa vergonha, porque o escotismo, ele é em prol da família, entendeu? Cara, muito legal. E assim, uma dúvida que me surgiu agora, porque eu não vejo muito, assim, propaganda ou falando, como que a pessoa... Como você descobriu o escotismo? Por que foi por intermédio de outra pessoa que já fazia? Como que foi isso? Cara, barato isso aí. Eu tinha o meu grupo de amigos e o cara mais descolado desses meus amigos, que todo mundo fala, esse cara é muito descolado, ele já tem o dinheiro dele, quando vai jogar bola o cara faz mais gols, o cara é o centro das atenções, já tem namorada, sabe? Ele tinha 15 anos e tal, a melhor bicicleta. Um dia eu tava indo jogar bola, encontrei ele saindo da casa dele. Eu brinco, né? Pelo amor de Deus, escoteiros me perdoem. Fantasiado de escoteiro. O nome dele é Diego também, né? Falei, cara, que negócio é esse? Comecei a tirar um sarro dele. Você, cara, que negócio é esse? Ele, bicho, tu tá rindo, tu não sabe nem o que é. Falei, pô, você tá de sacanagem, de lencinho. Ele, vamos comigo lá. Sai de bicicleta aí, me leva até lá, que eu tava de bicicleta. Vou deixar minha bicicleta, tu me deixa lá pra tu ver. Depois tu me fala. Cara, eu fui lá, levei o cara. Aí o cara que era o chefe, falou, vem cá, o que você vai fazer? Não vai embora não, entra aqui que eu vou te mostrar um negócio. Aí mostrou a bandeira pra mim. Por acaso. Nunca mais saí. Sacou? Ele me sequestrou lá. Óbvio, eu não vou mais hoje porque eu não tenho tempo de apoiar o movimento. Fui na quermesse do meu grupo há um mês atrás pra apoiar lá, que eles sempre fazem. Mas a ideia do escotismo é essa? É sempre alguém trazer outra pessoa? Por que eu pergunto isso? Porque, de novo, eu não lembro, não sei você, mas eu não lembro da minha adolescência de ter visto nada assim falando do escotismo. Porque se eu tivesse visto, agora vendo meu perfil, talvez eu teria me interessado. Talvez eu fiquei conhecendo no exército quando eu já tava ali, até acho que na tropa, que eu comecei a entender um pouco mais, porque ali onde a gente serviu tinha uma base, não sei se é esse o termo certo. Mas por exemplo, é sempre a pessoa que vai em busca de, ou existe, que nem aconteceu talvez por acaso contigo, ou existe essa questão de quem já tá lá dentro trazer pessoas... Não, cara, acho que antes tinha essa deficiência do mundo não ser tão conectado, tá? Então a propaganda ela era mais difícil. E hoje é difícil, eu tô afastado do movimento escoteiro por questões de trabalho e tudo mais, mas eu acho que hoje tá mais difícil do jovem se conectar com o escotismo, com o propósito dele. Inclusive, eu sigo eles no Instagram, a UEB, né, União dos Escoteiros do Brasil. E eu vejo que o programa de ensinamentos, o conteúdo programático, né, de ensino dos escoteiros mudou bastante, porque foi um desafio para o movimento se adaptar à realidade. Faz sentido o jovem aprender sobre bússola, montar uma barraca, montar um campo, conhecer o que é saparia, conhecer pioneiria, faz sentido, serviço, primeiros socorros, mas o jovem está interessado no mundo conectado também. Então, poxa, precisamos trazer isso para a grade, precisamos trazer ESG para a grade, diversidade para a grade. Legal que eles estão vendo isso. Então o movimento ele teve que se sofisticar, porque o mundo hoje, o jovem, ele se atrai por outras coisas. E aí, talvez, agora eu tô especulando, talvez por isso, por essas novas atrações, aos pouquinhos colocar algumas pílulas do que é tradicional, do que é convencional, que eles acabam percebendo que é o que é mais legal, né, de fato, mais desafiador, tá com outras galeras, outras tribos, isso é sensacional, isso é muito bom. Legal. Daqui a pouquinho a gente vai soltar alguns spoilers aqui, Rocha, mas a gente tá... Eu e esse camarada aqui, a gente tem um projeto junto que eu acredito que é uma evolução do escotismo para adultos, né? Exato, eu também acho. Que é o Bootcamp War. Mas daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho disso. Boa. Que eu lembrei agora. Porque nada mais é do que isso, né, cara? Você coloca pessoas em situações de dinâmicas práticas, com uma dosagem
de pressão, Uhum. com metodologia, É. e ali você consegue revelar talentos que às vezes até a própria pessoa não sabia que existia. Eu uso isso até hoje, né? O escotismo até hoje. Porque assim, cara, um herói de guerra, né? Baden-Powell, ele falou que aquilo que era aplicado para os militares, ele poderia aplicar para jovens e transformar os jovens. E se funcionou com jovens, por que não dá para aplicar para civis e para adultos que não são militares? Exatamente. Então acho que essa é a provocação conceitual, né, filosofando sobre o escotismo, que o BP deixou. Né? Cara, por que não ensinar para todos multiplicar nossa força, como dizem as forças especiais, né? Fazer a multiplicação de força. Por que não? Óbvio, poxa, todos nós temos nossos defeitos e estamos em constante evolução, mas é um caminho que eu acho que virtuoso, né? É um caminho virtuoso. Cara, muito legal. Eu não tinha essa percepção e essa dimensão. Conheci um pouquinho, mas muito raso. Muito interessante mesmo. E hoje você está fazendo o que exatamente? Bom, hoje eu sou gestor de segurança corporativa na Colgate-Palmolive. Eu sou o líder da segurança da Colgate no Brasil, né? E tenho algumas responsabilidades também na América Latina. Então eu cuido de segurança patrimonial, da guarda do quartel, né? Vamos falar assim, da guarda do quartel da Colgate, das unidades da Colgate no Brasil. Cuido de prevenção de perdas, gerenciamento de risco logístico, que é combate ao roubo de carga, investigação de fraudes corporativas, proteção de executivos, que é o SegOut, né? Proteção de executivos, gestão de crise, plano de continuidade do negócio. E na América Latina, eu estou responsável pelo desenvolvimento tecnológico, então, nossos controles de acesso, câmeras, software de analíticos e tal, e responsável pelo Data Analytics também, né? Geração de dados, informação para tomada de decisão. Então, eu assumi essa responsabilidade recentemente, alguns meses atrás, porque o time do Brasil, a gente tem feito um trabalho excelente na visão dos nossos líderes e, poxa, eles querem replicar o modelo para a América Latina e, pô, quem sabe para o mundo aí no futuro, né, Oleta? Cara, eu fico muito contente com isso, Rocha. Até para também trazer essa clareza, que eu sei que o Rocha é da área do empreendedorismo. Na segurança corporativa, tem se tornado comum pessoas assim como o Serpa, cara, nos últimos anos, acredito nos últimos 5 anos, a gente pode dizer mais ou menos isso, que o Brasil tem virado modelo para o restante do mundo. Coisa que antigamente era o inverso. A gente sempre teve a síndrome do vira-lata, né? Onde os Estados Unidos sempre é melhor que a gente, outros países sempre são melhores que a gente. E a gente, obviamente, que todos aqui temos discernimento para saber das diferenças tanto culturais quanto políticas, etc. Mas se falando em segurança corporativa, a gente tem visto nos últimos anos nosso modelo, Brasil, sendo exportado para fora. É o que aconteceu com a Colgate e com os outros profissionais aí do mercado que a gente conhece. Isso é muito bom. E aí outra coisa em comum, né? Que não é regra, mas podemos dizer que 90% dessas empresas que viram referência para o mercado, quando você busca quem é o gestor, R2 ou ex-militar. Não é verdade? Você pega, por exemplo, a Rumo com o Neves, né? Sim, sim. A própria UHG, a Colgate. E vocês acham que isso se dá por qual fato? Cara, pode ser uma conjuntura, né, de características. Não tô aqui, obviamente, que eu não... Vou deixar bem claro aqui, né? Que eu não tô querendo dizer que um é melhor que o outro, não é isso. Mas eu acredito que o militar, ele tem algumas skills, né, que são potencializadas. Primeiro que a seleção militar, se ela for bem feita, e no nosso caso aqui, estamos entre 3 que vieram da Baixada Santista, no nosso ano, você lembra, 14 mil inscritos para 20 vagas, porque a gente está falando Santos, São Vicente, Cubatão, Praia Grande. Sim. Já. Pô, 14 mil para 20 vagas, e você passa por uma peneira onde tem parte física, parte intelectual, entrevistas, né? Parte do princípio que foi uma seleção muito bem feita, você já selecionou 20 que tem uma predisposição. Desses 20 que tem uma predisposição e são trabalhados ali durante um ano, são potencializadas essas predisposições. Então, eu acredito, respondendo a tua pergunta, que a vantagem é justamente essa. Independente se o cara ficou 1 ano, 2 anos, 8 anos, quando ele faz a transição para o meio corporativo e a área de segurança ela tem um pouco de link com o militarismo, porque você tem que ter uma rápida tomada de decisão. Em muitos dos momentos, principalmente se você falou aí, você trabalha com gerenciamento de risco, com roubo de carga, eu comecei a minha carreira com roubo de carga, você está sempre sob pressão, igual no Exército. Então, você tem uma facilidade, porque a sua skill foi potencializada na caserna, você tem uma facilidade que talvez o civil não tenha. E aí, de novo, não estou generalizando. Pode ser que até por conta da formação do civil ele também tenha isso. Ele foi bem preparado pelos pais, ou ele foi escoteiro, ou ele, sei lá, né? Mas na maioria, falando em percentual, muitos não têm. E o militar tem. Então, eu acho que isso é um grande facilitador, acaba sendo um grande diferencial, porque quando a gente olha para as grandes empresas hoje, quando a gente olha para o nosso mercado hoje,
E a gente começa a ver esses modelos que são exportados para outros países, quando a gente olha o gestor, nem todos, mas vamos colocar que a cada 10, pelo menos uns 7, são ex-militares. Vocês acham que esse destaque que o Brasil vem tendo na parte de segurança foi porque o mercado de segurança ele conseguiu ver ali no militar, no ex-militar, esses atributos? Vocês acham que o destaque se dá um pouco por causa disso? Com certeza, né, os atributos da área afetiva, né, as soft skills, como a Auleta sempre traz isso muito bem. E eu também acho que é uma peculiaridade do Exército Brasileiro. Porque, bom, vocês sabem muito bem que ser moderado nas nossas necessidades, né, é uma exigência quando a gente está trabalhando no Exército, por conta de escassez de recurso, às vezes de investimento, no caso de dinheiro, de budget, né? Então, a gente tem que ser muito criativo, né? Fazer muito com muito pouco. E aí, quando a gente olha outras nações tendo forte investimento, aí já estou falando do mundo corporativo, tendo forte investimento, né? E você fala, caramba, eu acho que eu não preciso disso tudo. Ou pega aquilo tudo e faz algo muito mais, com muito mais produtividade, isso destaca, isso acaba destacando a nossa performance, né? Porque a gente faz, cara, a gente se desdobra. Eu sempre ouvi, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Então, quando de fato a gente tem dinheiro, ou quando a gente pode assumir a cadeira de decisor e mostrar por que isso é um investimento e você consegue ter essa resposta, você fala, agora eu preciso ter sabedoria com esse dinheiro, eu preciso investir da forma correta. Vocês são empreendedores, eu sou intraempreendedor, mas isso não me tira a responsabilidade de tomar conta do dinheiro do acionista, entendeu? Esse é um ponto legal. O intraempreendedor, acho que é um termo que ainda muitos não conhecem ou alguns confundem. Se você quiser aproveitar para a versão do Diego Serpa, o que é um intraempreendedor? A minha versão, o que eu penso sobre intraempreendedorismo é que os recursos, eles não são meus. Eu não sou o dono dos recursos, mas eu trato como se dono fosse. Exato. Eu tenho que pensar na prosperidade do negócio. O meu negócio, ele tem meta, mas além da meta, ele tem uma direção de onde ele quer chegar. Eu não estou conectado diretamente com a venda do produto, mas eu estou conectado com a prosperidade do negócio e com o lucro do negócio também, quando, por exemplo, eu previno perdas, ou quando eu recupero carga, ou quando eu deixo a carga não ser roubada. Porque eu gosto de fazer essa conexão. Quando a minha carga não é roubada, ela não entra pelo mercado secular na prateleira, competindo com o meu time de vendas. Eu tenho que pagar apólice de seguro, eu tenho que produzir de novo. Quando eu tenho essa visão de negócio, eu posso partir do princípio que, cara, eu já tenho uma visão de custo, de retrabalho, de investimento. Então, eu posso pensar como um empreendedor. Eu falo que eu faço tudo lá, eu e meu time, e também segurança. Né? Então, a gente pensa muito pouco em segurança. A gente está pensando no business, na segurança do business, né? End-to-end. Basicamente você está empreendendo dentro de uma empresa. Por isso que vem o termo. Muito legal. Muito legal. E você falou essa parte de recurso. E eu senti muito isso na pele porque eu comecei a empresa sem dinheiro. Então, hoje eu aprendi a trabalhar sem dinheiro e conseguir me desdobrar e conseguir recurso, conseguir fazer muito com pouco. E hoje que eu tenho acesso a recurso e também trabalho com o dinheiro dos outros em outros negócios, eu tenho um cuidado muito grande e a eficiência em gastar aqueles valores. Porque eu aprendi a trabalhar sem dinheiro. Então, eu vejo que isso é um grande diferencial você ter essa habilidade, porque hoje você vê startups e algumas empresas começando já com milhões, e você não vê que o cara ele não tem tanto cuidado, porque às vezes o dinheiro não é dele. Então, tanto o intraempreendedorismo e você ter essa habilidade de conseguir fazer muito com pouco, acho que é um grande diferencial. E você falou sobre a parte de segurança, a gente vê muitos militares saindo do exército, das forças militares e indo para a área de segurança, para meio que até foi o caso da Auleta, né? Tentar dar uma extensão para aquilo, o exército, todo aquele ambiente. Eu sei que no seu caso foi um pouco diferente, né? Você já gostava da parte de segurança. Como que foi isso aí? Porque é bem diferente do que a gente vê da maioria dos militares. Quando eu estava no NPOR, eu fazia faculdade de administração de empresas, né? Então eu falei, acho que eu vou ser bancário, porque eu fazia estágio em banco antes de entrar no quartel. E aí eu entrei pro quartel, quando eu saí eu falei, cara, vou ver se eu consigo recuperar o meu estágio para terminar a faculdade e conseguir voltar pro banco. Só que, meu amigo, minha cabeça ficou um turbilhão, porque
passava uma senhora que ia fazer um saque ou tirar um extrato no banco, aí eu falava, senhora, posso ajudar em alguma coisa? Ela, garotinho, deixa que eu vou falar com o gerente. O meu sangue, cheio de sangue no olho, faca na boca. Eu falei, como garotinho, meu? Vou comandar o pelotão, cara, não me chama, fala assim comigo não. Então o bichinho da segurança, ele já tinha me picado. E aí eu começava a ver posicionamento do guarda no banco, falava, cara, você vai ser surpreendido, queria influenciar numa coisa que eu não estava podendo. E aí, poxa, eu vi a faculdade de gestão de segurança privada, e aí eu fiz o primeiro curso da faculdade de gestão de segurança privada em Santos. Já tinha na época? O curso abriu, eu fui fazer. Que legal. Fui eu, Fente, Kawasaki, Rodrigues e o De Oliveira, um soldado peacekeeper que tinha voltado do Haiti. Não sei se você sabia dessa, mas até na Unip e na Anhanguera de Campinas, por exemplo, né, que nós 12 servimos em Campinas. Lá tinha, cara, ensino superior de segurança. Mas não foi sempre assim, né? Foi um curso que demorou para aparecer demorou no para mercado. homologar, para aparecer, ele veio como tecnólogo. Eu fiz esse curso. E, pô, vocês sabem, eu sempre fui piruão, sempre fui voluntário no batalhão pra tudo. E aí um dia eu tava, não me recordo até se foi no ano da turma de vocês, eu tava, até então, né, Capitão Morgero me chamou lá no NPR, conversando com ele, cara, tem uma empresa de segurança, a Soldier, aqui que é de um tenente da reserva, eles vão ajudar o nosso baile. Poxa, você mora lá perto, você não pegaria lá esse patrocínio pra gente aqui? Eu falei, com toda certeza, capitão. Quando eu cheguei lá, aí o Guimarães pegou e falou pra mim assim, ô, tenente, como é que tá lá no batalhão? Falou pra mim. Eu falei, pô, Guimarães, eu não tô fora. Ele, pô, você tá sem trabalhar? Eu falei, ó, tô disponível pro mercado. Você quer dar aula aqui na minha escola? Assim. Aí eu falei, quero. Aí passou a mão no telefone, ô, Thalita, tá descendo um tenente aí? Ele vai dar aula na escola. Ajuda ele. Aí eu desci. Falei com a menina, oi, tudo bem? Eu sou o Diego e tal. Ah, você vai dar aula de quê? Aí eu, embusteiro, né? De qualquer coisa. Cara, ela me deu um monte de papel assim, ó. Transparência do retroprojetor. Cuidado com o que pede, poderá ser atendido. Exato. Aí eu voltei pra casa, ó, você vai dar aula segunda-feira. Isso era tipo uma sexta-feira. Você vai dar aula segunda-feira de noções de segurança privada. Cara, eu não sabia nada de segurança privada, de legislação, de nada. Algumas coisas, pela antiga portaria, as minhas alterações me credenciavam para dar aula. Então, por exemplo, isso aqui é falar sobre vigilância, é o sentinela da hora. Falei, pô, isso aqui eu vou adaptar, vou fazer um teatrinho do pernoite, vou fazer essas coisas aqui. Então eu comecei dando aula, cara. Comecei achando que o mundo era o que eu falava em sala de aula. E aí depois passando por várias empresas, pô, empresas sensacionais que eu passei no mercado, multinacionais, pô, passei por empresas maravilhosas. Eu aprendi que na prática a teoria é diferente. E aí fui melhorando, fui desenvolvendo, passei por muitas funções, muitas empresas, tive muitos amigos que me ajudaram, me dando oportunidade. Falando, ó, a porta aqui tá aberta, cara. Tô olhando pra lá. Aí eu entrava aqui, descobria, desbravava. Então foi assim que eu vim parar na segurança privada. Eu já queria, mas eu confesso, estava conversando com o meu analista ontem, fiquei até tarde da noite lá na minha central e batendo papo com o analista que tá começando a carreira. Ele falou, pô, como é que você planejou chegar como head de security da Colgate? Eu falei, cara, eu não planejei. Pelo contrário, eu achava, por não ter ficado 8 anos no exército, e muitos dos meus amigos que ficaram, já estavam nessa posição que eu estou hoje, eu achava que eu nunca chegaria. Eu achava que eu seria supervisor e tudo bem, e para sempre, e eu estaria muito feliz com isso. Eu comecei a perceber aos pouquinhos os movimentos. Falei, poxa, estão querendo um cara que fale assim, tá faltando alguém que tenha esse posicionamento, alguém que pense no negócio. A gente tá falando muito de cara crachá. Pô, eu não enxergo como cara crachá algo fundamental, entendeu? E aí fui vendo os espaços e fui... Aí você foi se posicionando. Fui me posicionando, fui arriscando. Eu acompanhei essa tua cara, você acompanhou. Eu não sei se você lembra, cara, mas a gente teve uma conversa bacana na saída de das palestras que você ministrou na ADESG. Lá no curso de inteligência da ADESG, no CIESC. E ali eu acho, não lembro agora qual foi o ano, eu lembro que foi antes da pandemia. Uhum. Mas eu acredito que foi bem próximo do ponto onde eu comecei a ver um Diego Serpa diferente. Pô, que legal. Se posicionando, é sério. Eu não sei se você vai lembrar, mas foi ali saindo, eu te chamei, eu falei, eu tinha gostado muito da tua palestra, como eu sempre falo isso, né? Sempre te dou esse feedback. E eu falei, cara, tua palestra foi a melhor de todas aqui. Porra, que legal. E eu falei pra você, falei, cara, é isso, você tem que se posicionar. E você sempre foi muito humilde, eu admiro muito isso em você. Mas eu sentia mesmo que tinha um pouco dessa crença de que, não, acho que você pensava, não deve ter sido tão bom assim, deve estar falando assim, né? Antes da gente se conhecer e se aproximar. E aí depois eu percebi um Diego diferente, cara. Diego que se posicionava, Diego que realmente, né?
participava, era chamado para os eventos, continuava dando suas excelentes palestras, suas excelentes contribuições, e as coisas foram acontecendo e chegou onde está hoje e é só o começo. Obrigado, cara. Tem um pouquinho, às vezes, de síndrome do impostor, né? Síndrome do cachorro vira-lata. Eu acho que isso faz parte. Se você não tiver um pouquinho disso e superar, aí você acaba, sei lá, acho que transbordando o copo algumas vezes, tratando as pessoas como não deve ser tratado. Com certeza eu já fiz isso, né? Peço perdão aí, desculpa se alguma vez eu destratei alguém. Mas Nunca vi, hein, mas... Cara, mas pode ter acontecido. Pode. É a dor da pessoa, né? Não é a nossa. Uhum. Às vezes eu acho que não, mas pode ter sido. Mas o que eu tenho certeza é que eu nunca quis, entendeu? Sim. Mas, infelizmente, comunicação acho que é sempre o que ajuda ou atrapalha, né? Às vezes eu posso não ter me comunicado tão bem, né? E Diego, você falou ali desde a época que você estava como estagiário, que você já viu ali no Vigilante e tal. Esses insights que você já tinha, essa vontade de resolver problemas que é muito comum no empreendedorismo, e depois você teve na sua carreira também, igual você mencionou, essa parte de inovação, de insights, de resolver problemas, veio da onde? Ah, cara, modéstia à parte, eu sou muito criativo. E, né, e como vocês sabem, eu vou fazer um corte muito rápido, não vou entrar muito nesse assunto. Eu gosto muito de música. Né? Eu aprendi a tocar muitos instrumentos musicais, tocava música em grupo com amigos meus e tal. E, poxa, essa veia artística, ela traz criatividade. E você saber direcionar sua criatividade para aquilo que precisa naquele momento é importante. O escotismo me deu coragem para testar de forma controlada, sem trazer ônus ou muito prejuízo. Então, aquilo que eu tenho criatividade, eu vejo uma porção onde eu posso testar, que não vai prejudicar a continuidade do negócio. Eu testo aquele modelo, às vezes não dá certo, eu procuro entender depois porque não deu e testo de novo, ou guardo, jogo fora, ou guardo na minha gaveta. Então essa coragem o escotismo me deu, né? Que é aquele espírito jovem de testar coisas novas, de ser desafiador, de gostar de desafio. E aí, poxa, a prudência veio nas Forças Armadas, né? Coragem, sem responsabilidade e negligência. Então acho que a musicalidade veio a parte criativa. Cara, eu vou te falar, toda vez que eu chego em casa, eu pego meu violão na parede, acordo de manhã, gosto agora de acordar, tomar meu café na janela, pego o violão e fico cantarolando alguma coisa, eu ouço uma música e tiro no violão, consigo tocar assim, de ouvido, digamos assim. Não sou violonista, mas eu consigo. Então, cada vez, é mó barato falar pra minha esposa, eu falei, amor, caramba, eu fiz uma nota aqui que eu nem sabia que eu sabia. Eu fico sem tocar quando eu pego, é que nem você que, né, de educação física. Você cresce no repouso, né? No descanso. Eu também, eu fico sem tocar quando eu pego o violão, vem um negócio que eu não sei explicar. Então eu tenho esse negócio criativo, acho que é uma habilidade, né? Uma facilidade que eu tenho e tenho aprendido cada vez mais a direcionar isso, né? Para um esforço inteligente. Ele falou uma coisa aqui que eu lembrei da passagem do Martinelli aqui no nosso podcast. Martinelli, ele fala muito sobre essa questão de mentalidade, né? Alta performance e tal, e ele falou que um dos gatilhos que a gente cria toda vez que a gente acorda para sempre deixar nossa frequência em alta, para começar o dia com o pé direito. Pô, que legal. E sem você saber, talvez inconscientemente, esse é o teu gatilho. Você mesmo falou, eu tomo um café, pego o violão. Só do fato de você pegar o violão e cantarolar alguma coisa ali, isso já eleva a tua frequência. Né? É diferente, por exemplo, da pessoa que acorda já assim, puta, vou ter que trabalhar. Ai, que saco. Sabe, vem só coisa negativa na mente. Você falou pra mim ali, você gosta de planilha? Eu falei, cara, eu não gosto de planilha. Mas se eu preciso fazer uma planilha para atingir a ideia que eu quero, o resultado. Eu quero fazer rápido a planilha. Isso vem, minha esposa fica doida, isso vem de sábado de manhã. Eu acordo, tomo meu banho, sento, tomo café, pego o violão. Eu largo o violão e levanto do sofá. Ela, já vai pro computador. Eu vou pro computador e começo a montar Ele elevou coisas. A frequência dele com esse gatilho que é inconsciente pra ele, mas aí depois ouvindo Martinelli, estudando, a gente vê que tem uma literatura por trás disso, faz sentido na neurociência e tal, mas pra você inconscientemente você sempre fez isso. Legal. Você elevou tua frequência, talvez se você não tivesse feito aquilo, talvez você não teria ido fazer a planilha naquele momento, talvez depois, mas não naquele momento. Agora minha esposa assistindo o podcast, ela vai cortar o violão de mim no sábado de manhã. Cara, e encontrar isso aí, autoconhecimento, e você conseguir ali ter o gatilho certo, o ritual para iniciar um processo criativo, faz muita diferença. E criatividade é você ter exposição a várias coisas, você ter referências. Então você, cara, tendo ali a referência do seu pai, passado pelo escoteiro, passado pelo meio militar, a música, você é um cara muito criativo já, porque você entendeu qual que é o seu gatilho para ter esse processo e também tem muita referência, né? Além da sua vida toda que você passou. Parabéns, cara. É um Legal. perfil completo, né? Que é um perfil que toda empresa quer mesmo, né? À toa que tá. É um cara criativo hoje, tá voando. mas é buscado, porque é o cara que vai ter a ideia da solução, é o cara que vai ter
outras ideias, projetos, sempre tá ativo ali, a cabeça é 1.000.000, né? O Diego, eu já conheço alguns projetos que você, por iniciativa, você já implementou na Colgate, em outras empresas que você passou, e é uma coisa que hoje no mercado de segurança está muito em falta, que as pessoas não olham muito para a cultura, né? Ah, E legal. você é um cara que levanta muito essa bandeira, eu acho muito legal isso. Porque quando você escuta falar, principalmente para quem não conhece muito o setor de segurança, vou usar o exemplo do Rocha, porque ele não é do setor de segurança. Você fala de segurança, você não vai... Não é, cultura não é a primeira coisa que vem na tua cabeça. Fala de segurança, você vai pensar que o cara cuida da parte patrimonial, de vigilância e tal, e que cultura talvez seja algo que ele nem olhe. Não, nem imagina. Acho que Né? segurança é só o vigilante ali e acabou ali. Não Exato. tem mais nada. E aí, quando você pega um cara com posicionamento igual o Serpa, que ele mostra de uma forma leve que a segurança não é só o vigilante, né? E eu não estou aqui menosprezando os vigilantes, é um trabalho essencial que a gente tem nas empresas. Mas quando eu digo não é só, é porque é também o vigilante. Uhum. Né? E olhar para a segurança como parte cultural da empresa. E esse cara aqui, eu já presenciei, já vi várias iniciativas que, se você parar para pensar, não são iniciativas 100% voltadas para a segurança, voltadas para o business, mas que partiram do time de segurança. Né? E aí, se você quiser o espaço até para citar algumas delas, se você puder, porque eu acho muito legal isso, até para abrir os olhos dos profissionais do mercado, que tem muita resistência de fazer isso. Acha que segurança e cultura não combina, e é muito pelo contrário. Eu acho que esse é o diferencial. É o que deixa a segurança mais leve, mais humanizada. É o que destaca a segurança para o business como um todo. É o que faz, inclusive, a segurança estar perto de áreas estratégicas da empresa. Né? Que é uma coisa que a gente sempre fala, né? Nos debates e tal. Se você quiser dar algum exemplo, acho que é bacana. Claro, o Roger perguntou quem que é o Serpa, né? E aí, voltando também nessa pergunta... o que eu sou hoje, cara, seria muito da minha parte falar que eu sou assim porque é sublime, né? Pelo contrário, eu sou a soma de vários profissionais que eu conheci, que eu admirei, eu vou trazendo isso pra mim, vou colocando um pouco do meu estilo. Então, às vezes, quando eu falo aqui algumas coisas, são frases de amigos meus. Então, tem um cara que fala assim, dá trabalho trabalhar. E dá trabalho trabalhar. Se você... E outro amigo meu, que é o meu pai, fala assim, se você não faz o que gosta, procure gostar do que faz. Porque você vai ter que viver com isso, cara. Procura a melhor coisa que você tem dentro da sua profissão, dentro do seu dia a dia, se agarra nisso. O happy hour não é quando acaba o trabalho, é durante o trabalho. Porque senão eu tô me matando para depois ir comer um pão de queijo, tomar uma cerveja, cara. Happy hour tem que ser o que você escolheu para sua vida. Então, eu trago essas frases porque isso para mim é fundamental para inspirar o time a pensar dessa maneira. A gente falou aqui, poxa, vocês falaram, eu fico muito feliz e orgulhoso, poxa, você é assim, criativo, mas tudo que eu tenho ideia para fazer e consigo colocar em prática, se não fosse as pessoas que eu escolhi para trabalhar comigo e se elas não tivessem escolhido trabalhar comigo, isso não ia acontecer, né? Eu estava fadado ao fracasso. Então, eu preciso trazer que quem escolheu trabalhar comigo, primeiro, acho que são completamente loucos, né? O time, eu aperto muito o time, eu erro muito e eles têm paciência sobre os meus erros, entendeu? E continuam apostando e se entregando para aquilo que eu falo que vai dar certo. Sobre cultura, eu tô com uma palestra agora que eu dei em Minas Gerais, em Belo Horizonte, agora em Pouso Alegre também eu vou falar exatamente sobre cultura. A provocação para mim foi falar sobre cultura de segurança, mas acho que não tem cultura de segurança. Cultura é cultura. Então, porque a gente fala muito em estratégia, e aí mais um outro amigo fala que a cultura devora a estratégia no café da manhã. E isso é fato. Você pode chegar com uma estratégia nova na sua empresa, eu uso isso na minha palestra, inclusive, é um spoiler da minha palestra. A nossa estratégia agora é ser veloz. Só que você não tem rotina no trabalho. Quem trabalha lá, poxa, chega a hora que quer, faz tudo na hora que quer. Tudo bem, isso não está errado. Mas para ser veloz, isso aí vai destruir a tua estratégia, porque a cultura é outra. A cultura é faça quando você quiser, e não faça porque tem um horário para fazer e tem que ser rápido e entregar antes. Então você tem que adaptar a sua cultura antes de aplicar a sua estratégia. Perfeito. A minha estratégia vai ser veloz antes de eu falar sobre a estratégia, como que eu conduzo o comportamento e as atitudes, né? Atitudes e comportamentos do meu time para que quando isso chegue, isso seja bem-vindo. Né? Isso seja um motivacional de conquista. Eu vou conseguir, eu vou chegar lá. Então eu falo muito sobre cultura. Na Colgate, a Colgate tem as atitudes e os comportamentos, né, que vem de forma internacional e cada país tem que fazer isso acontecer. O que eu fiz basicamente é pegar essa cultura da empresa
esses comportamentos e essas atitudes e traduzir para o meu time, para o segurança. Por exemplo, a Colgate ela tem um valor que é nós somos cuidadosos. Tem outro que é nós somos inclusivos e nós somos corajosos. O que é isso para o guarda? Né? O guarda que está lá, para o meu analista, para o meu supervisor. O que é ser cuidadoso? No trabalho, em coisas práticas. Poxa, ser cuidadoso para o meu time é ter eficiência operacional. Ser cuidadoso para o meu time é dar uma boa experiência para o meu cliente interno, né? E ter foco no consumidor final. Eu coloquei esses 3 comportamentos. Eu explico. Poxa, por que ser cuidadoso é ter eficiência operacional? Poxa, se eu faço bem o meu trabalho de segurança, eu estou cuidando das pessoas aqui. Por que ser cuidadoso é dar uma experiência melhor para o meu cliente? Porque se meu processo engessar o trabalho, as pessoas ficarem estressadas de tem que tirar tudo da mochila. Tô falando de colaborador, cara, que já passou por um processo, que é uma pessoa de confiança. Se meu processo não for fluido, elas vão ter uma má experiência sobre os meus serviços. E por que focar no consumidor final é ser cuidadoso? Porque quando eu não tenho roubo de carga e a minha marca chega lá na prateleira com qualidade, meus produtos são maravilhosos, os produtos da Colgate, cara. Então as pessoas vão ter uma higiene bucal melhor, vão ter uma saúde melhor. Então tem que pensar no consumidor como? Fazendo o produto chegar na prateleira. Top. Isso é falar sobre o negócio e os valores da empresa dentro do universo de segurança. E você traz empatia pro processo. Exato. Você tá pensando nas pessoas. Então, É diferente, você já foi em vários eventos que você precisou ser revistado, provavelmente. E aí o que vem na nossa cabeça sempre quando você precisa ser revistado, puta, né? Ninguém gosta. Né? E às vezes, dependendo da revista, quando não é humanizada e quando é rotineira, porque uma coisa é você ir uma vez ou outra no evento. Agora imagina você chegar todo dia na tua empresa e todo dia você ser tratado de forma, né, bem seca. Abre a mochila aí. É diferente, cara. Então, quando você consegue, até nesses processos simples de segurança, trazer humanização, trazer empatia, isso também tem a ver com cultura. Você está trazendo o teu funcionário da segurança alinhado com a cultura da empresa e, portanto, tudo fica mais leve. E a gente fala de todos os comportamentos, né? Do caring, do inclusive, courageous, né? Inclusão. A gente faz reuniões e palestras sobre segurança para todas as áreas de negócio, porque eu estou incluindo todos eles dentro do meu conhecimento de segurança. E aí eu faço um processo de multiplicador de força, né? Elas passam a ser agente de segurança. Mas isso é bacana porque eu mostro para o negócio que eles podem confiar em mim. Em vários lugares que eu cheguei na minha carreira, poxa, não vamos colocar segurança nessa reunião não, porque os caras vão falar que não pode. Não vamos colocar segurança nisso não, porque eles não vão querer ajudar. Não vamos colocar segurança. E aí eu falo o seguinte, a gente formou lá a minha cultura chama Security Way. Porque esses valores da Colgate é living our values every day, né? Viva os valores todos os dias. Aí eu coloquei até esse trocadilho. Security Way, living our values every day. Porque o que é o Security Way? É a maneira que Security trabalha. É o nosso jeito, é a nossa maneira. Então, o meu objetivo era, o pessoal na mesa de reunião, poxa, mas vai ter esse evento aqui, a gente vai avisar Security? Pô, chama os caras, Security Way, pô, os caras, entendeu? Isso pegou. Então a gente começou... Estamos explorando agora a vertical de prevenção de perdas, que não era nossa, de segurança em eventos, que não era nossa, de gerenciamento de risco logístico, que não era nossa. Fizemos o SOC. Tudo isso porque o pessoal entendeu que tem sinergia, entendeu? Tem conexão. Não é um inimigo, né? É uma área amiga, é uma área que tá ali pra somar e não pra... Cara, eu gosto muito dessa parte de cultura, mas antes de eu ter uma pergunta pra você, queria te dar um presente. Nossa, aqui. Opa, agora oficial. Agora sim, hein? você faz parte da divisão junto com a gente, é um presente nosso aí. Vou mostrar pra câmera aqui, ó. Aí, ó. Muitos querem. Obrigado, pessoal. Poxa, um prazer enorme. E eu sou adoro caneca, né? Tenho coleção lá, ó, tá, mais uma aí pra minha coleção. Mas antes de ir pra coleção, eu vou ficar tomando nela bastante pra isso mesmo. Obrigado pelo Diego, presente. a gente falou bastante aqui nos primeiros episódios sobre transição de carreira e como que você poderia dar uma dica e um bizu para os militares que estão indo para o meio corporativo, como ele identificar a cultura da empresa, porque a gente entende que isso pode ser uma grande dificuldade do militar que já está acostumado ali com militarismo, com algumas coisas um pouco mais rígidas, ele aqui é um pouco diferente, chega na empresa, como que ele consegue identificar a cultura, como que ele consegue se preparar
para a empresa que ele está indo? Pô, legal, Rocha, essa pergunta ela é muito importante, porque a gente vê esse movimento, né, de migração, de caras que estão saindo porque acabou o seu tempo e de pessoas que despertam interesse no mundo privado e pedem baixa para migrar para cá. Isso já é comum na Força Aérea, né, na Marinha, e no Exército a gente está vendo muito. A gente sabe que tem, poxa, oficiais superiores Sim. que nos buscam, profissionais, militares profissionais que nos buscam para entender esse movimento. E é fundamental o período de despressurização das Forças Armadas. Sim. Né? É fundamental. O militar, quando ele vem para o mundo corporativo, por mais graduado que ele seja, por mais cursado que ele seja, brevetado que ele seja, ele precisa entender que não é o que ele quer, é o que a empresa precisa. Exato. E aí, onde eu vou buscar esse ensinamento também? Cara, eu sou de infantaria, né? E o infante ele tem que se adaptar a qualquer terreno. E essa é a máxima que a gente tem que entender. Eu estou numa empresa que ela é tecnológica. Eu vou para uma empresa que é muito RH. Eu vou para uma empresa que é muito logística, é muito operações. Eu vou para um hospital. Eu trabalhei em hospital também. Eu tive que me adaptar à experiência do cliente, eficiência operacional, humanização, atendimento humanizado. Eu tive que entender o que era isso. Né? Eu tinha que entender no hospital que o cara que pulou a catraca para entrar, ele só tá desgastado emocionalmente, porque ele tem um parente a esposa tá em estado grave. terminal. Exato. E ele tá emocionado, entendeu? Então eu não posso tratar ele com a dureza que é, de repente, num local ermo, num depósito, que a gente sabe que tem um produto tentador e que o cara só entra lá para roubar. Então, o militar ele não pode entregar a mesma medida do remédio. Vamos pegar esse cenário, esse contexto, essa retórica de hospital. A mesma medida do remédio para todos os ambientes. Que a gente sabe que o remédio, numa dosagem maior, ele vira um veneno. Exato. Né? Perfeito. E não vai funcionar. Caramba, eu fui muito bem agora nessa, né? Gostei. Caramba, faz um corte desse aí depois. Vai virar corte. Eu quero guardar Sabe que eu isso. sou o tarado do corte, né? O Rocha me deu esse apelido. Auleta é o Já vem tarado do corte. preparado aqui. E eu nem saí, hein? De Eu tudo nem que você tá saí, falando aqui, hein? eu já tô até visualizando Tá os com cortes. memento aqui embaixo. E você acha que esse militar ele tem que entender então a história da empresa, pesquisar ali realmente para pirar a empresa antes? Se preparar, né? Tem um cara que eu vou falar dele aqui, porque ele vai às vezes em podcast, ele faz a live dele e, poxa, é um cara muito generoso, ele sempre faz menção a mim, eu vou fazer sobre ele, que é o Leal. Ah, o Leal. O Leal, André Leal. Uhum. Ele veio aqui já? Não, Tá mas, na lista não, de mas tá na lista convidados. de Traz esse convidados. cara aqui. Agora ele vai ficar sabendo que ele tá na lista. Traz esse cara aqui. Cara, a humildade desse garoto é sensacional. Sim. Desse garoto, carinhosamente estou falando, é um homem, né? Mas, Já foi sondado. Já foi cara, sondado. o cara é simples e humilde, né? Que são duas qualidades que se parecem, mas elas... Ele é humilde, é uma pessoa que sabe o local dele, sabe agradecer, sabe entrar e sair de qualquer lugar, né? E ele é simples porque qualquer paixão diverte ele, entendeu? Ele se contenta com o mínimo, ele é um cara simples. E o Léo, ele fez o caminho, acho que, formidável. Ele com toda a humildade, ele ligou pra mim, acho que ele ligou pra você, Sim. ligou pra um monte de gente, falou, cara, eu posso aí entender o que você faz? Aí ele sentou lá na minha mesa lá, falou, pô, Sérgio, que legal, o que é a Colgate? De onde que veio? Cara, segurança, o que é como você começou? Ele fez um podcast, só eu e ele lá, esperto, cara. Aí eu falei pra ele, pô, quais foram tuas frustrações na carreira? Aí eu falei, isso. Por quê? Porque uma coisa é saber o quê, outra coisa é por que foi uma frustração pra você. Cara, eu me abri ali pra ele, falei, bicho, foi frustração? Porque eu acho que eu quis colocar aquilo no momento que eu não tinha experiência. E o cara foi colecionando experiências ali, escrevendo. Ele foi internalizando experiências que ele não viveu a partir de histórias que as pessoas contavam. E isso é sabedoria. Sabedoria é você tirar ensinamento da experiência dos outros. Sim. No meu ponto de vista. Posso Sim. estar enganado, Não, na minha opinião. eu concordo. E ele foi fazendo isso. E hoje ele tá... E aí ele passou por algumas empresas. Se eu não me engano, 3 empresas antes de chegar na Hershey's. E ele passou, aprendeu. E na hora que ele teve que sair, ele saiu com hombridade, saiu pela porta da frente. Falou, cara, não gostei. Ou não estou adaptado. Ou estou indo para uma proposta melhor. Por que a gente tem que ficar só para falar que ficou tanto tempo naquele lugar? Sim. Então foi um cara corajoso, com responsabilidade, humilde, fez a lição de casa. Por outro lado, poxa, outras pessoas que saem com muita arrogância. Vamos ser sinceros a nós mesmos aqui. 19, 20 anos com a autoridade de um oficial, cara, é muito poder para um jovem, não é? A gente é imaturo ainda. Uhum. E, poxa, ele tem a autoridade de comandar, às vezes, uma pessoa que tem a idade de ser o nosso pai. Sim. Então, muitas vezes, o liderado ali, ele não concorda com você. Ele tá dizendo sim para sua autoridade.
E aí, quando a gente sai e vem pro mundo corporativo, a gente quer fazer a mesma coisa. É onde quebra a cara. O que acontece? Você recebe o primeiro dedo do meio de graça, no primeiro dia de trabalho. Né? Porque não é assim que o mundo funciona. O quartel você dá cana no cara. No mundo corporativo, o cara fala, beleza, chefe, vou faltar amanhã o resto da semana, tá? Arruma alguém pra ficar no meu lugar. E o endereço lá que você tem que tomar conta fica a 200 quilômetros da base. Você não vai ter ninguém, o local vai ficar desguarnecido, entende? Então, eu acho que o caminho é esse. Baixar a bola, entender que as experiências que você colecionou, elas vão te ajudar sim. Elas vão te ajudar no momento que você precisar aplicar alguma atividade. Só que é uma jornada nova. E você tem que ter ali a mente, ali a disposição de um aprendiz, entendeu? O Léo é de que turma? Léo, você é de 2000 ontem, né? Sabia que ele não ia perder a oportunidade. O Léo, eu acho que ele é 2015. Salvo engano, ele é 2015. Não, e ele faz um trabalho, aproveitando, né? Ele faz um trabalho muito bom Sim. nessa frente. Ele ajuda os militares, Sim, né? cara. Através do Sim, do sensacional. aplicativo. Ele tem até um aplicativo, Tem, o né? precursor. Precursor, e eu vejo que ele traz vários profissionais que já foram oriundos das Forças Armadas para falar sobre algum tema. É. Bem bacana a Ele tava iniciativa falando com o dele. Kid Preto falou com ele agora também. Que legal. Poxa, então, Que é legal. um cara que tem... O pessoal tá olhando com muito carinho e legal. admiração pela pessoa que ele é, principalmente. Ele é do CPOR? Ele é CPOR. E, ó, ele é de intendência infante, muito mais que muito infante, viu? É mesmo? mesmo? É, muito legal a história dele. Excelente. Muito legal. É, e tem tudo a ver, né, com o que a gente prega Sim, aqui também. com certeza. A porque gente quer bater esse papo com ele, É. porque tem muita sinergia do que a gente tá estruturando, criando. Então é um cara que já estava ali no nosso radar e, pô, muito legal ainda saber de tudo isso, ainda mais por você. É. Então tem tudo para dar certo. O papo tá muito bom, tá muito interessante, mas tem uma coisa aqui que eu tô doido pra te falar, cara. Tem trote, é? É, porque tem essa chave aqui, ó. Não sei se você percebeu que tem uma chave bem pequenininha aqui. Já no teu. perdeu né? alguma coisa no exército? Ah, Já entendeu agora, não? entendi. Quando alguém perdia uma chave, né? Que o sub deixava a chave com o aluno perdia a chave, o que o aluno tinha que fazer, né? Geralmente ele... E essa aqui é explica aí. simbólico, né? É Isso aqui é simbólico, Chave do São pequenininho. Pequenininho. Só para simbolizar a hora do bisonho, que é o nosso... Já fui bisonho, na Já verdade. fiz, né? O nome do Aí quadro eu- é Já Fui Bisonho. É, Você o a- segura a chave como se pau de fogo Eu fosse. ganhei umas medalhas, falta ganhar a medalha do bisonho. Eu tô... Não, eu sempre falo, a Auleta queria que fosse um pau de fogo grande, então a gente fez essa mini chave aí, que não é do tamanho que a gente recebe quando perde alguma coisa, mas só para Só ilustrar. pra simbolizar. E aí a gente queria saber Hum. de uma história sua, se você não lembrar pode ser de outra pessoa, mas se for sua melhor, que você foi bisonho Pô, tenho, cara. e contar pra gente Uma aí, só? porque hoje a gente vê um executivo, né, pô, ali, excelente, mas o cara já foi bisonho em algum momento. Conta pra gente aí. Agora eu quero saber. Bom, história de bisonho. Eu tenho uma que é clássica, cara. Estávamos no campo de patrulha, né? Uhum. O segundo campo ali, terceiro campo que a gente tava, de patrulha. E aí eu era subcomandante da patrulha, usava o rádio aqui no peito, né? O EB-107, né? Uhum. Aqui o rádio, a patrulha conduzindo no caminho. E aí teve uma figuração que pegou e matou metade da patrulha. Eu fui um cara que morri nessa patrulha. Tomei um tiro lá e morri. E aí o 19, ele me pegou assim, me jogou pra cima. E eu tava meio que caindo assim. Eu falei, 19, dá uma coxambrada aí. Abaixa um pouquinho que eu vou pegar o impulso e subir mais. Porque eu tô caindo. Aí ele, beleza, então eu era 09, né? Aí me abaixou, pulei a antena do rádio. Não sei o que aconteceu que pegou nele assim. Pá! Quebrou a antena do rádio. E eu em cima dele assim, me levando, e eu vendo aquela antena pendurada. Eu falei, cara, essa antena vai quebrar, essa antena vai quebrar. Quando a gente parou e acabou a situação, eu peguei a antena e arrumei. Eu olhei assim, daqui a pouco eu arrumo ela. E fui fazer outra coisa. Quando eu voltei a cabeça pra cá, cadê a antena? Já não tava mais. Aí eu já fui me acusar, né? Tenente, permissão aqui, ó. Perdi a antena. Perdeu a antena? Não tem problema não, 09. Agora toda pausa, tipo, isso era quarta-feira, o campo ia até sexta. Toda pausa, resgate da antena. Cara, a gente procurou a antena no campo inteiro, não tinha pausa, não tinha descanso, não tinha nada. Quando acabou o acampamento, que era no Bill, o último dia foi lá no Bill, acabou o acampamento, eu falei, ele esqueceu da antena. O pessoal fazendo a manutenção pra ir embora. 09, tem uma notícia boa e uma notícia ruim pra você. Qual que você quer primeiro? Eu falei, tenente, essa hora, dá qualquer uma aí. Ele falou, ó, a notícia ruim é que a antena que você perdeu custa $200. Aí eu comecei a fazer dividido por 20, né? Já comecei a contar. E os caras, puta, a notícia boa é que eu já separei uma viatura, um motorista, você vai escolher mais 3
e você vai voltar no campo e vai me aparecer aqui com a antena. Você tem alguma dúvida? Eu falei, nossa Nossa, já senhora. preparado pra ir pra casa. Cara, na sexta-feira. Depois do campo de patrulha, é um dos campos. Nossa, O cara. campo Sugado. pau ali, Pau. horas e horas. Aí era aluno chorando que não queria ir comigo. Fui fazer um sorteio, o tenente deu um tapa. Que baixaria de sorteio, vai você. Cara, equipa tudo, rede de selva, porque se a gente vai dormir lá, então vai voltar com a antena. Cara, a gente chegou lá, achou a antena na hora que a gente chegou. Aí voltei a apresentar, tenente, missão cumprida ele. Obrigado, pode ir embora. Não deu nenhum parabéns, né? Mas pra mim foi bom, porque eu lembrei uma coisa. Um ano anterior, talvez, poxa, meu pai comprou um tênis pra mim. Meu pai talvez não pudesse comprar aquele tênis. E eu fui jogar bola lá no Clube Portuários em Santos. Tirei o tênis e joguei bola. Vim embora e esqueci o tênis lá. Meu pai falou, vai buscar esse tênis. Eu falei, pai, amanhã eu vou. Alguém pegou e guardou. Quando eu voltei lá, tinha tênis? Não, Pô, cara, na hora eu não dei valor pra isso, cara. Talvez meu pai nem pudesse comprar aquele tênis. Aprendi na dor, sendo bizonho. Mas se eu esqueço, eu da volto antena. agora. Agora tu tá mais antenado. Tô mais antenado, tomo mais cuidado, volto na hora. E esses 3 que foram com vocês são amigos ainda? São parceiraços. Só pra controle. São parceiraços. Foi são forjado na parceiraços. dor ali, Cara, porque depois do campo de Não. patrulha e procurar uma antena. Eu nem ia ter colocado. Lembra como eu Cara, tava? teve um que dormiu na minha mão. Segurei a cabeça do cara assim, ele foi dormindo na viatura, assim, porque tava todo mundo muito... Não, o campo de patrulha pra mim foi o mais A surreal. roleta virou uma caveira. É uma caveira, E cara. eu virei o xerife de quarta até sexta, por conta da antena. Ah, imagina. Mas fazer o quê? É isso aí. Foi boa essa história de bisonho, tá vendo? Boa, né? Boa, né? Gostei. Combinou com a chave, temos que Combinou trazer uma com- antena. Olha aí. É mais fácil, né? No final ainda teve um... Trazer um rádio, um Podia ser 110. pior, eu podia ter carregado uma antena da... Eu achei da que Claro, eles né? tinham te dado um bambu gigante pra você ficar carregando. Vamos para as soft skills? Vamos. Vamos. Saber Cheio de qual. quadros, Eu acho que eu. Já sabe. Eu tô aqui apostando em 2, mas a gente quer saber quais 2 soft skills que durante a carreira militar e até mesmo ali depois, quando você foi pro corporativo, que te marcaram, que hoje faz a diferença na sua vida, você sente, pô, realmente, essa aqui eu aprendi, eu desenvolvi na caserna e que eu aplico sempre no meu trabalho, na minha vida. 2 aí que você Putz, lembra cara, pra gente. mencionar duas, exatamente duas, cara. Manda Falar brasa. mais de 2? Cara, a liderança pra mim é algo que é muito forte. Espírito de corpo, Ótimo. né? Coragem, camaradagem, acho que são as principais, cara, pra mim aí. Se você fosse escolher 2, qual que seria o top 1 e top 2? Espírito de corpo. Espírito de corpo. Explica pra galera o que é espírito de corpo. Cara, ninguém é mais forte que todos juntos. Nenhum cara sozinho ele é mais forte que todos juntos. Boa. Então tem que atacar em linha. Isso pra mim, ninguém fica pra trás. Boa. E, pô, liderança, né? Acho que é super conectado com isso. E é meio super trunfo, né? Falar de liderança, todo mundo. Porque, poxa, liderança é muita coisa, né? Mas tem que ser sincero também, né? Muitos falam, poucos executam na prática, né? Eu também eu acho que é um pouco dom. É mistura de dom com experiência, com sabedoria, com comportamento, com temperamento. A gente tava falando um pouquinho disso antes de E começar o reconhecimento da podcast. equipe, né? Exato. Você não é líder se seu time não fala que você é. E aí aqui é uma característica forte em você, cara. Eu faço questão de reconhecer mais uma vez isso. Agora aqui para todo mundo que estiver assistindo. Porque eu aprendi com várias pessoas e também estudando um pouco de neurociência, espiritualidade, etc. Agora eu tô muito forte nisso. E eu descobri, cara, que uma coisa que todo mundo fala, que é comum para pessoas assim de sucesso. Poxa, gratidão. Você é um cara que agradece muito as pessoas que te ajudaram a chegar onde você chegou. Isso é nítido. E você falou do Leal, por exemplo. Você falou do Castilho. Olha quantas pessoas, só nesse bate-papo de 1 hora, você fez questão, né, de evidenciar. Isso poucos fazem. E não só não fazem, como a gente tem também a questão que eu acho que é uma pena, a questão da inveja, né? As pessoas, ao invés de olharem para alguém e falar, poxa, queria ser igual, no sentido não de inveja, mas no sentido de gratidão mesmo. Pô, parabéns por você ser assim, espero poder me inspirar em você em algum sentido, que é o que você fez durante a tua carreira. As pessoas focam no outro ponto, que é o ponto de inveja. E aí eu aprendi, né, na neurociência e também estudando, o Martinelli falou também de frequência, de direcionamentos e etc. Cara, tudo que você inveja atrai coisa ruim para você. Tudo que você agradece ou elogia, atrai coisa boa pra você. E você é um dos caras que eu mais vejo no mercado
reconhecendo o trabalho de uma outra pessoa, fazendo questão, né, de elogiar ou em público ou direcionado àquela pessoa, ou como você fez aqui no podcast, e eu tenho certeza que isso favorece, a tua frequência está sempre em alta, você está sempre atraindo coisas boas. Então, parabéns, continue assim e que possa servir de inspiração para outros, né? E o legal disso, de ter essa gratidão e buscar até mesmo ajuda, saber ali, ter as referências que você colocou. Quanto mais histórias, experiências você é exposto, você aprende, tanto para quem é criativo e para quem também não tem tanta essa habilidade, vai te formando. Então você falou muito bem sobre isso, deu o exemplo também do Leal. Então eu acho que o caminho é esse, cara, você ter realmente a gratidão e buscar ali outras pessoas que possam te ajudar com humildade e para você aprender e realmente se formar um bom líder, se formar um bom profissional, porque é assim que se aprende, cara, é vendo ali as experiências, é indo atrás, estudando, e eu senti muito isso que você colocou do pouco que você traz das pessoas junto contigo. Então, e você deixou claro isso, né? Ele podia ter falado, não, aprendi lá, estudei, me virei, mas não. Fez questão de pontuar as pessoas que fizeram parte da sua história e que hoje estão junto com você, que te agregaram de alguma forma. Parabéns, cara, muito legal. Pô, obrigado. Acho que eu procuro agradecer mesmo. Eu sei que eu deveria agradecer muito mais. Existe muito mais gente para eu agradecer. Às vezes o tempo não deixa, eu acabo esquecendo, a memória começa a falhar. Mas eu sou muito grato a todos que me ajudaram, né? E os meus pais, eles falam pra mim, cara, você vai num lugar... Quase embargou aqui. Você vai num lugar, poxa, seja uma pessoa agradável, entendeu? Se você vê alguma coisa bacana, elogia. Chama a pessoa pelo nome, agradeça, entendeu? É isso, cara, é isso. Então, eu elogio aqui o negócio porque é legal, tá bacana aqui. E meus pais falaram pra eu fazer essas coisas, entendeu? Eu agradeço porque ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Cara, eu aperto demais o meu time, cara. Aperto muito eles. Eu exijo demais dos caras. Eu erro muito, muito. E eles, tipo, deixa quieto, ele tá estressado. Vamos com ele que vai dar certo. Sou muito grato por isso, entendeu? Então, quase me pegou, mas não vai pegar não, viu? Não, é que emociona mesmo, cara. Eu fico emocionado com isso. E obrigado pelo convite. Não sei se tá acabando não, mas... Não, pode seguir. Mas obrigado, cara, pelo convite. Eu fico muito... É importante pra mim, entendeu? Tá aqui. Eu gosto de me expor. Eu acho que as pessoas... às vezes inspira alguém, né? Às vezes encoraja alguém. Sim, eu tenho certeza que inspira. Então eu gosto muito disso. É importante pra mim como carreira, pessoalmente. Nunca escondi isso e não vou ser demagogo, entendeu? Obrigado mesmo. E, cara, uma coisa que eu acho que até você não sabe, mas quando a gente estava no nosso ano de formação, 2009, você era um cara, pra mim, que eu via que era realmente um cara que inspirava, respirava e tava ali com o exército. Eu não sabia que você tinha sido escoteiro, então eu via você como assim, cara, esse cara é apaixonado pelo exército, esse cara gosta do meio militar. Não sabia que você já tinha sido escoteiro. Então a gente, principalmente eu, conseguia ver em você uma paixão, uma visão, Admiração, uma né? admiração pelo exército, pela parte militar, que eu via que até mesmo eu não tinha, porque eu não estava entendendo. Apesar de vir de uma família militar e tudo mais, eu não conseguia ter essa percepção. E em você eu conseguia ver isso. Até na nossa turma eu não conseguia ver isso, não via isso em mim e via isso em você. Aí depois que eu fui entendendo, vou pra tropa e aí a gente tem outras experiências, a gente começa a entender um pouquinho do sentimento que a gente via em você. E isso hoje também, no meio da segurança e em outras áreas, vê que é uma coisa sua. Então assim, cara, você tem uma admiração por pessoas, pelo trabalho que você faz, você é apaixonado pelo que você faz, e isso realmente inspira e é muito legal, cara. Então, parabéns de novo. Poxa, obrigado. Acho que você não sabia disso, mas não realmente sabia. me inspirou em 2009 e hoje continua inspirando. Cara, muito obrigado, muito obrigado. E é uma honra, porque você é um cara, pô, super realizado, um puta empreendedor, um cara também que as pessoas admiram, aí, pô, prospera pra caramba no teu negócio. É legal saber essas coisas, né? Eu fico muito feliz, muito honrado mesmo. O Lauleta fala algumas coisas pra mim às vezes e a gente não tem ideia, cara. Fico encabulado. É difícil me deixar encabulado, mas eu fico, cara. Mas obrigado. Obrigado. Eu gostaria muito de ter vivido mais tempo na vida militar, né? Eu ouço de muita gente que eu deveria estar lá. Enquanto eu deveria estar estudando, eu estava fazendo kit para ir para campo. Meu instrutor falava isso para mim. Mas, de alguma forma, eu aprendi... Eu fiz um pouco igual o Leal, tentei aprender com a sabedoria de vocês, entendeu? Com histórias que eu ouvia de vocês. Pô, tem história que eu ouvi de muita gente que eu já fiz no meu trabalho sem ter vivido, cara. Isso é muito bacana. Isso é sabedoria, como você mesmo falou. Eu ouço, poxa, o que é um precursor, o que é um FE, o que é um comando. Eu não tava lá.
Eu não ralei igual os caras, mas eu conecto com eles. Você sabe, nossos amigos hoje, FE, Comandos, Precursor, Sim. a gente conversa de, pô, não de igual, sei lá, é muito falar que a gente conversa de igual pra igual, mas eles me tratam como se fosse igual. E eu acabo aprendendo com eles. Então, poxa, obrigado. Muito legal ouvir isso também, cara. Poxa, obrigado mesmo. Mais um episódio que vai ficar pra história aí. Episódio que, Muito bom. né, uma verdadeira aula de como você cuida da cultura da empresa, como você coloca sempre as pessoas em primeiro lugar. Claro que a empresa visa resultado e visa lucro, mas quem que dá o resultado, quem dá o lucro? É. São as pessoas, né? É. Então cuide das pessoas primeiro, motive as pessoas, deixe elas engajadas e aí o resultado, ele é a consequência. Então a gente precisa de líderes mais Diego Serpas aí nas empresas. Fica a dica para esse mercado, não só para o de segurança, quanto os demais. Com a questão, fazendo o link com os militares, é natural que por ter alguns links parecidos, a gente tem muitos militares na segurança corporativa. Eu sonho num período aí que eu acho que não está muito longe, ainda mais agora com essa conectividade, com a internet cada vez mais forte, né, e com pessoas igual a você, igual a gente, que começa a se expor de uma forma positiva, lógico, não para querer aparecer, mas para querer somar e agregar na vida das pessoas. Eu penso e sonho com tempos onde os RHs, onde os departamentos de pessoas de outras empresas, não só de segurança corporativa, ou não só para a segurança corporativa, mas que enxerguem também estes diferenciais que nós, ex-militares, trazemos conosco, né? E que, de repente, isso seja visto de uma forma mais leve e que traga mais também sinergia com as empresas, porque... De novo, nós atuamos na segurança corporativa, é comum a gente ver vários R2, vários militares, sargentos temporários, às vezes até oficiais superiores de carreira que se aposentaram e migraram para o corporativo, na segurança, investigações, compliance, mas é um pouco mais difícil em outros setores. Talvez porque os RHs, os times de pessoas, desconheçam também. Né? Então, esse link é interessante. Eu acho que atitudes como essa, que a divisão faz muito isso, né? Uma do nosso propósito é esse. É poder, por isso que o nome é divisão, né? Que é justamente esse elo que liga o militar, o empreendedor, o corporativo. Então, quanto mais pessoas iguais, né, e divulgando isso de forma positiva para agregar na vida de outras pessoas e mostrar para a empresa e para o empreendedorismo que o militar ele tem suas skills e que, se bem adaptadas e potencializadas, podem trazer excelentes resultados, eu acho que a gente pode, num curto espaço de tempo, né, com a internet ajudando, num curto espaço de tempo, terem aí empresas com os quadros de ex-militares e executivos ainda melhores, né? Então, esse, né, eu acho que é um dos nossos propósitos aqui na divisão. Obrigado, viu? Obrigado mesmo obrigado. pela disponibilidade e ter vindo aí bater esse papo com a gente. Gostei muito do insight que ele colocou, principalmente sobre cultura e segurança, que quem é de fora do meio da segurança não vê tanto isso. E você colocou muito bem essa parte da cultura e como isso pode mudar tanto uma estrutura de uma empresa, ainda mais uma empresa grande, como você citou, e isso ser realmente inovador, e estimular outros times e mudar todo um cenário de uma empresa. Então, muito legal, cara. Parabéns e obrigado por ter vindo aí bater esse papo com a gente. Sucesso na tua trajetória, que eu sei que não tem como ser diferente, tá bom? E Amém. que você continue sempre inspirando as pessoas como você sempre fez, com a tua humildade, com a tua ética, né? O cara 100% ético, o cara que agradece, tua gratidão que é muito forte. Eu tenho certeza que você só tem a crescer cada vez mais. Uma honra tê-lo aqui mais uma vez. Obrigado. Obrigado. Valeu, irmão. Obrigado. Fé na missão. Até a próxima.